Em qualquer dos casos, seria necessário nacionalizar imediatamente a banca. O sistema financeiro tem que ser imediatamente tomado, porque a administração dos bancos permitiria um jogo especulativo que nos derrubaria imediatamente. Os capitais especulativos tinham que ser travados imediatamente, teria que haver uma nacionalização, mesmo que temporária. Durante algum tempo, as administrações dos bancos teriam que ser demitidas num fim de semana e substituídas. Desculpem dizer isto à bruta, mas é mesmo assim. Porque se trata de guerra. É bom que a gente não esqueça que estamos para travar uma guerra com o capital financeiro. E o capital financeiro não tem dó nem piedade. Arrumar-nos-ia, num instante, se nós deixássemos uma brecha por onde eles pudessem atacar. E justamente os bancos são decisivos nisto. Porque, reparem, é toda a economia que depende e gira em torno dos bancos. Se os bancos puserem lá fora todo o dinheiro de um dia para o outro, nós ficamos completamente arrumados. Portanto, é preciso controlar imediatamente os movimentos de capitais de curto prazo. Controle rigoroso dos movimentos de capitais de curto prazo é crítico neste processo. Suspensão dos pagamentos das parcerias público-privadas e da dívida externa imediatamente, isso é evidente que sim, o que significa um corte dramático para os bancos espanhóis, que são os principais credores dos bancos portugueses, e para outros alemães e franceses. Eu digo suspensão, porque depois mais adiante falo outra vez sobre isso. Suspensão imediata de pagamentos. Uma auditoria à dívida pública, imediatamente, e à dívida dos bancos, para se saber exatamente em que condições foi criada, a quem serviu, se há aspectos de legalidade duvidosa, etc. Eu, por exemplo, tenho sérias dúvidas sobre o que aconteceu com a compra dos submarinos e tenho sérias dúvidas sobre a intervenção no BPN, pelo menos no BPN. Não sei se no BPP também, mas no BPN. E essa intervenção precisa ser clarificada, porque eu não estou nada seguro e nunca foi dado a conhecer aos cidadãos portugueses como é que era tão importante o BPN para o resto do sistema financeiro a ponto de haver um tal risco sistémico. Disse que havia risco sistémico e pronto. E temos que pagar 5 mil milhões de euros. É bom que se faça uma auditoria para se perceber tudo isso. Sem procura não se cresce. E a justiça, por muito que seja célere, não é propriamente aí que vai dinamizar a procura. Portanto, eu repito, há toda uma ideologia que vem da teoria económica, da teoria da oferta, que nos faz crer ao cidadão comum que, fazendo um conjunto de reformas, que algumas até têm toda a pertinência, embora se calhar não tenham capacidade de ser executadas, porque não se faz reforma nenhuma sem os interessados e envolvidos. A reforma do ensino com os professores provou bem claro, ou se envolvem as pessoas, se as faz partilhar dos objetivos e a coisa faz, ou então não se faz. Não estou a ver os juízes a ser cronometrados com alguém por trás a ver quanto tempo é que demora a apreciar um processo. Bom, portanto, nós precisamos de uma força social. Essa força social vai crescer com o descontentamento que vai lavrar nos próximos anos. E, portanto, eu sou daqueles que pensam que os partidos políticos vão ter que refletir sobre o que vai acontecer e, à esquerda, quem não apoia esta política vai ter que pensar seriamente se está em sintonia com os interesses e expectativas dos eleitores ou não. Eu defendo uma recomposição da esquerda. Eu acho que a esquerda precisa de se repensar e precisa e tem que haver forçosamente na própria geografia partidária tem que haver alguma alteração. E se houver, eu estou convencido que um projeto federador e de convergência com um caminho que tem que ser bem claro do ponto de vista da economia e da política económica, eu estou convencido que no momento em que as pessoas começarem a perceber o buraco em que estão metidas, vão repensar a sua orientação de voto. Nesse sentido, eu acho que vai haver futuro para um outro tipo de proposta política. Não no imediato, mas vai ter que ser construído. Vai ter que ser construído com os que estão nos partidos e os que estão fora dos partidos, mas querem um futuro melhor para este país. Eu queria responder ainda ao seguinte, acerca da questão de ser pragmático. Tudo aquilo que eu disse pode ter parecido radical, mas as pessoas não sabem que aquilo já está a ser praticado e já foi praticado em países que agora chamamos os tigres asiáticos,
países que hoje estão em grande desenvolvimento, mas que começaram por aqui. É bom não esquecer que, por exemplo, a Inglaterra, para conseguir ser a primeira potência, primeiro protegeu-se, e só quando já era forte em certos produtos é que se abriu. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, primeiro protegeu-se, depois quando já era forte em certos produtos é que se abriu, e assim sucessivamente. Os países não ficam magicamente industrializados. Desenvolvem políticas de industrialização que exigem uma combinação de fatores internos e fatores de proteção para ganhar força. Não se põe a combater num ringue um lutador de 30 quilos e um de 200 quilos. É assim. A economia é assim. A economia não é, como as pessoas são levadas a pensar, uma corrida em pista de atletismo com pistas paralelas em que uns vão mais à frente e outros vão mais atrás. E, portanto, os que vão mais à frente vão por mérito próprio e não têm nada a ver com os outros, que se não correm mais é porque não podem que façam pela vida. Não é assim. A economia não é isto. A economia é sistémica. Somos interdependentes. E, portanto, se nos queremos desenvolver, temos que ter políticas que lidem com os mais fortes que nós, com os que jogam em muito baixos salários, e temos que subir, como dizem muitos economistas, é preciso subir na cadeia de valor, produzir produtos mais sofisticados, etc. Pois é, mas andamos a receber dinheiro da União Europeia há muitos anos e continuamos a não sair do sítio, ou seja, ainda não é muito forte o nosso tipo de padrão de especialização para evitar a concorrência dos países de baixos salários. O que é certo é que ainda não estamos a produzir produtos que não sejam afetados por aquilo que importamos da China, do Paquistão ou da Índia, o que é que seja. E é bom não esquecer que mesmo a própria Alemanha, mais tarde ou mais cedo, ela própria também vai enfrentar a concorrência, porque a China também há de saber fazer as máquinas que eles fazem. E os chineses e os indianos têm gente muitíssimo inteligente e capaz de desmontar as máquinas e voltar a reconstruí-las, como fizeram os japoneses quando começaram a produzir automóveis. Mandaram equipas para a Itália e para os Estados Unidos para perceber o design na Itália, para perceber a mecânica nos Estados Unidos, e trouxeram carros e desmontaram-nos e remontaram-nos e tentaram fazer por eles para saber fazer também. E depois começaram a fazer melhor e mais barato, com just in time, com todas as tecnologias da gestão de equipa, porque são países que sabem trabalhar, o Japão sabe trabalhar em equipa muito melhor. E, portanto, eu quero dizer-vos é que a política vai ter que levar uma volta muito grande. Quando, nos anos 80, caiu o muro de Berlim, eu fiquei muito preocupado e tenho a confessar que senti alguma desorientação. E um amigo me dizia: Henrique, está tranquilo e descansado, porque vais ver que o muro caiu para os dois lados. Ora, o meu receio é que, passados estes anos, eu começo a ver que o muro pode ter caído para os dois lados, mas a maior parte das pedras ficou só de um dos lados. E isto porquê? Porque com a queda do muro, o equilíbrio entre o capital e o trabalho desequilibrou-se. E, portanto, saiu valorizado o papel do capital. E este papel do capital, com os movimentos em torno da construção da União Europeia, este movimento do capital veio trazer um reforço, digamos assim, da componente económica em detrimento do social. O Mitterrand trabalhou no relançamento da criação do desenvolvimento da União Europeia, mas o que é verdade é que o esforço dele pouco serviu, porque o que aconteceu foi o reforço da economia. Isto é, e o social foi ficando sempre. E agora chegamos a uma situação em que, efetivamente, o que está em causa é o social. E eu agora, já vou terminar, como vi, fui muito rápido, vou só deixar 2 ou 3 questões, que é assim. Primeira, uma maioria de esquerda no Parlamento Europeu é capaz de trazer o reforço das políticas sociais? Eu acredito que não, porque o Parlamento Europeu com a maioria de esquerda não pode sobrepor-se aos tratados europeus, que requerem unanimidade dos países da União Europeia. Portanto, pode ter uma maioria de esquerda, podemos ter uma maioria de esquerda no Parlamento Europeu, e o que é que isso significa? Pode significar muito pouco ou quase nada. Por outro lado, eu pergunto, um país como Portugal, mesmo que tenha um governo de esquerda, em que medida pode contrariar, por exemplo, a estratégia de Lisboa, em que medida pode contrariar políticas definidas a nível europeu? E é por isso, e eu por aqui me fico, já perceberam quais são as minhas preocupações. Acho que temos que continuar a discutir a Europa. Eu ouvi todos com muita atenção.
mas queria sair deste pessimismo que eu começo a sentir. Isto é, queria sair desta barreira que me parece a mim que começa a entalar-nos a todos, que se chama Europa. E, portanto, acho que este debate que estamos a ter aqui é um debate que devia ser claramente alargado e queria chamar a atenção para a importância de alargar o espaço de debate